Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre assuntos que estão no entorno daquelas empresas que muitas vezes fazem parte da carteira do canal ou que são correlatas com aquelas empresas que fazem parte do canal. Hoje é dia 23 de julho de 2024, agora são aproximadamente 10 horas. Recém está abrindo o mercado, nós vamos depois dar uma olhada como o mercado está se comportando nesse momento. Mas nós vamos falar sobre dividendos, oferta pública de distribuição e o medo do mercado em relação a Banco do Brasil, CPFL Energia e ISA-CTEP. Mas antes disso, vamos começar aqui com uma informação, ela já é relativamente antiga, até para questões de interesse do mercado, mas saiu publicado no Estadão, no E-Investidor, assinada por Márcia Forlan, e veja, é lá do dia 6 de julho de 2024, então, portanto, estamos nos referindo a 17 dias atrás aproximadamente. A Eletrobras, ela aprovou o programa de recompra de até 10% das suas ações. Nesse programa tem a previsão aqui de 197 milhões de ações ordinárias e 26, aproximadamente quase 27 milhões de ações preferenciais de classe B, totalizando um pouco mais de 220 milhões de ações, o que significa, como nós estamos falando, de 10% das ações que estão dentro do programa de recompra da Eletrobras. É interessante para quem é acionista, né? Vamos supor que consiga tirar 10%, uma companhia que tem, como nós vimos, em torno de 2 bilhões e 200 milhões de ações no mercado. Quando são retirados 10%, veja o quanto, em termos de distribuição de proventos, pode ter para o seu investidor. Uma vez que ações que vão para a tesouraria, que é o caso na recompra, elas não recebem proventos. Então abre aí um lastro, se atingida essa margem, ou esse objetivo dos 10%, o quanto pode remunerar para o seu acionista, ou seja, ele vai ganhar em torno de 10% a mais para cada provento pago por ação. Já na toada da ISA-CTEP, que emitiu esse fato relevante, um assunto que nós já vínhamos discutindo aqui no canal e, de certa forma, ele está correlacionado com a Eletrobras. Veja que a publicação ela ocorreu no dia 18 de julho de 2024, quinta-feira passada, e aqui tem uma informação, ou um conjunto de informações que são interessantes, que dizem respeito à oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de emissão da companhia de titularidade são distribuição de ações da companhia, da ISA-CTEP. Essa companhia que ela está se referindo é a ISA-CTEP. E que essas ações são de titularidade das centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras. Então, segunda vez que aparece aqui hoje na nossa discussão. E é curioso porque essas ações elas vão aqui ao preço de R$ 23,50. No dia de ontem, depois nós vamos ver como é que vai estar a ISA-CTEP, mas a TRPL4, que é a ação preferencial, encerrou o dia de ontem em R$ 24,70, aproximadamente 75 centavos. Mas provavelmente você não fará parte dessa oferta, uma vez que a oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, aqueles que possuem 10 milhões de reais ou mais investidos já no mercado, ou não tendo esses 10 milhões, eles têm o aval da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que os credencia como profissionais. Veja que a liquidação dessa oferta vai ocorrer no dia de hoje, dia 23 de julho de 2024. Mas o que tem de relevante aqui é saber que essas ações estão indo cotadas a R$ 23,50 e a ação a R$ 24,75 já começa a nos dar um norte se a ação da ISA-CTEP está cara ou barata no mercado, pelo menos do ponto de vista da oferta feita pela Eletrobras. Saltando para a CPFL Energia, a CPFL Energia emitiu esse aviso aos seus acionistas. Esse aviso ele foi no dia 19 de sexta-feira, então nós estamos recuperando tudo aquilo que de alguma forma nós acabamos passando e não colocando a devida relevância, mas que tem muita relevância. A ISA-CTEP, na sua assembleia, a CPFL Energia
na sua Assembleia Geral Ordinária do dia 26 de abril de 2024, lá no início do ano, ela acabou por determinar, então, ou declarar a distribuição de dividendos na ordem de 3 bilhões e 173 milhões aproximadamente, todos vindo a títulos de dividendos para o ano de 2024. E ela pagaria, então, até o final do exercício. Então ela fez um primeiro pagamento aqui no dia 13 de maio, no total aqui de 1 bilhão e 380 milhões, e depois um segundo pagamento, todos eles nós fomos acompanhando aqui no canal, no dia 28 de junho, de 430 milhões, agora deu uma arrefecida, está saindo o terceiro pagamento na ordem de 6 milhões. O valor por ação, ele fica aqui do lado direito, e ainda a companhia tem para distribuir até o dia 31 de dezembro de 2024, 1 bilhão 263 milhões. Quem é que faz jus? Aqui você precisa ter muita atenção, porque à medida que isso vai saindo, se você não está por dentro, você acaba comprando ação achando que vai ter direito, mas não. Porque quem faz jus a receber esses proventos são aqueles que detiveram as ações por conta do fechamento do dia 26 de abril. Então lá atrás, o mesmo dia da Assembleia Geral Ordinária. O pagamento, dessa vez, como eu acabei não mencionando, mas vai ser feito, deixa eu pegar um marcador melhor, no dia 26 de julho de 2024, daqui a 3 dias. E tem um detalhe interessante aqui em Isacetep, que muitas vezes pode passar desapercebido. Veja que lá no começo do ano, nós tínhamos aqui uma expectativa de, no final do exercício, ela viesse a ter um lucro líquido de 5 bilhões e 800 milhões, e se pagasse aqui na ordem de 54% de payout, chegaria a R$ 2,75. E veja que é o valor total anunciado pela companhia, R$ 2,75 lá em abril. Mas a companhia ela não tem na sua disponibilidade esse recurso. Isso aqui é a nossa projeção para o final de 2024. Com os resultados apresentados para o primeiro trimestre, veja que o lucro líquido salta aqui para 7 bilhões na nossa projeção, pode ser um pouquinho menos do que isso, mas o que tem de interessante nisso? É que a referência para pagar o exercício de 2024 foi o lucro de 2023, 5,5 bi, esse mesmo que está aqui do lado, nós só estamos repetindo. Ali em cima é a nossa projeção do ano, e aqui onde está marcado em azul é quando nós vamos lendo os resultados da companhia trimestre a trimestre. Até agora só temos o primeiro trimestre, vamos ver se isso se repete. E veja como cai aqui, nesse caso, para manter os R$ 2,75, o payout para 45, podendo indicar aqui que talvez ela tenha bem mais do que isso a pagar no exercício de 2025. Portanto, você, eventualmente acionista da CPFL Energia, precisa ficar de olho nisso, porque talvez a projeção para o exercício que vem seja melhor do que 2024. Saltando agora para essa notícia da Suno Notícia, ela é assinada por Eduardo Vargas, é do dia 12 de julho de 2024, e na sua manchete ela traz consigo que, em relação ao Banco do Brasil, vai mostrar do que os analistas têm medo para o próximo resultado. Aliás, hoje, Banco do Brasil, depois eu vou mostrar que dia será feita a divulgação do resultado, mas hoje o Banco do Brasil já divulgou que está entrando no seu período de silêncio. Então existem alguns receios dos analistas, vamos ver se tem algum fundamento. Então, apesar de recomendarem a compra das ações do Banco do Brasil, então eles recomendam compra, mas tem alguns receios. Eles ainda possuem dúvidas, os analistas, em relação a alguns indicadores do banco para a próxima temporada de resultados, essa que vai começar, pelo menos para aquelas ações que fazem parte aqui da carteira do canal, amanhã, dia 24 de julho. E por onde passam os temores? Na parte do provisionamento, os recursos que vão fazer parte das provisões para eventuais perdas. O crédito não produtivo. Aqui, crédito não produtivo ele quer dizer o seguinte, são aquelas prestações
aqueles que podem ter prestações em atraso. A gente gosta de olhar para a inadimplência, normalmente aquelas inadimplências que têm período de inadimplência superior a 90 dias. O Banco do Brasil é uma das mais baixas. Eu acho que perde, se eu não estou enganado, para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que talvez até sofra um pouco agora por conta do período das enchentes, da catástrofe natural que atingiu o Rio Grande do Sul. Mas o receio deles passa por esse crédito não produtivo e também por eventual aumento das despesas administrativas, uma vez que enquanto banco estatal, e muitas vezes, principalmente num governo como esse atual, existe algum olhar assim para aumento dessas despesas ou ausência de contenção, acontece no governo, acontece também naquelas empresas estatais. Sobre o provisionamento, em específico, o Banco do Brasil reportou uma cifra de 8,5 bilhões em crédito de liquidação duvidosa, isso no primeiro trimestre. Se o banco repetir essa cifra, ele estouraria seu guidance para o indicador, cujo teto é de 30 bilhões. Esse é o temor deles. Até talvez faça algum sentido. Os analistas esperam que as provisões sigam em patamar elevado. A recomendação deles é de compra para as ações do Banco do Brasil e veja que o preço-alvo que eles têm atualmente é de R$ 42,50. A nossa última compra foi de R$ 26,50, se eu não estou enganado. Ou seja, está bem longe desse preço-alvo deles. E o banco, se eu não me engano, fechou o dia de ontem a R$ 27,15. E apenas para fechar, uma notícia que ela, na verdade, ela saiu no jornal The Economist e foi replicada aqui no Correio Brasiliense, pelo menos trechos que interessam, né? Essa reportagem aqui um pouco mais resumida, assinada por Vinícius Doria, e foi postado no dia 19 de julho, na última sexta-feira. E o que acontece aqui é que a The Economist vê Brasil em declínio e vê um governo perdulário. A The Economist é uma revista que ela é tida como liberal, mas liberais e socialistas eles têm muito mais em comum do que divergências. São irmãos siameses, com a diferença de que os que têm a visão socialista ou indo para o comunismo, visão comunista, né, eu quero dizer como cultura, não como regime de governo, eles entendem que o recurso ele tem que ser distribuído, ou seja, é o olhar para o recurso alheio para prover as políticas sociais. Já os liberais, eles entendem o seguinte, não, o dinheiro é meu e o mercado se regula, é só o que modifica, mas eles também acham que aquilo que é captado do ponto de vista de imposto tem que estar forte dentro das políticas sociais. Então, eles são muito parecidos, a diferença é quem fica com o dinheiro, a origem. Um é o dinheiro dos outros, que é o caso dos socialistas, comunistas, e os liberais é o seu próprio dinheiro, a visão deles. Então, eles são muito parecidos. A revista ela tem esse cunho liberal, mas ela é apoiadora do governo que hoje nos foi imposto, aí, que está à frente do executivo. O editorial deles critica o terceiro mandato do atual indivíduo aí, sob a ótica de sua política econômica. Ele fez um comparativo, o editorial, com os 2 primeiros anos que esse governo já esteve à frente. E aponta que neste terceiro ele está se moldando por ser mais perdulário, ou seja, gastador. Mas, veja, faz um adendo aqui, né? Reconhece que há pouco risco imediato de uma crise cambial. O artigo também faz referência, que curioso, né? A idade do chefe do executivo brasileiro, que sugere que ele deveria começar a preparar novas lideranças para sucedê-lo. Ou seja, ele veja que a própria The Economist já está com o olho lá em 2026 para fazer esse processo de preparação, porque em que pé seja perdulário, eles têm muito mais em comum do que divergência. E veja como eles têm muito mais em comum, né? Porque o artigo começa relembrando o cenário político brasileiro antes das eleições de 22, sob comando do presidente Bolsonaro, a quem a revista descreve como populista de extrema-direita, que espalhou intolerância e armas e encorajou pilhagem da floresta amazônica. Então vocês vejam onde é que está a mentalidade do The Economist, que às vezes não dá para levar muito em consideração as coisas que estão sendo ditas. Mas esse pezinho atrás, em relação
a política econômica é algo que chama atenção, porque, bom, já que esse não está dando, troque outro, mas que seja da mesma linha do atual sujeito colocado à frente do nosso executivo. Até porque, segundo a The Economist, quaisquer que sejam as falhas do sujeito colocado à frente do executivo, ele é um democrata, segundo o jornal, segundo a revista. Então vejam que, no caso específico da revista, só troca um pouquinho ali, um detalhezinho na camisa, mas eles continuam jogando sempre no mesmo time. A verdade é que a economia não vai bem, e não é só por conta desses gastos exasperados, mas é porque a gente está diante de um governo que não tem nenhum projeto de condução, não só da política econômica, mas do desenvolvimento do país como um todo. Não tem qualquer sinal que isso possa vir a acontecer. Em relação às demais empresas, eu não tenho o mesmo receio dos analistas com relação ao Banco do Brasil, continua fazendo parte da carteira, e assim que voltar para um patamar ali que nós achamos interessante, vamos continuar fazendo novos aportes. Isacetep faz parte da carteira, veja que o mercado está enxergando que o preço para que seja negociado está abaixo dos R$ 24,75 aproximadamente que está a Isacetep. Consequentemente, não tem por que nós comprarmos nesse valor. E a CPFL Energia tem uma promessa interessante, principalmente para o exercício de 2025, para aqueles que forem seus acionistas. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você, espero você tenha gostado. Me despeço desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.